Mas hoje eu tive que repensar algumas questões que eu já tinha como resolvidas, como questões tipo que não precisava mais voltar atrás para nada, e hoje eu vi que eu vou ter que voltar atrás com algumas questões com o Davi. Já vou contar para vocês, já vão curtindo aí a minha live, compartilhando, tá bom, galera? O Davi, eu tirei dele carrinho e cadeirão de alimentação. Eu tirei o carrinho bem precoce, porque o Davi ele não queria ficar no carrinho, ele só queria andar. Ele andava, 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 e tudo que era. Nossa, você podia ir a quilômetros que o Davi ia sem nenhum problema. Eu falei, ah, beleza, né? Ele não vai mais usar o carrinho, então eu vou tirar o carrinho. Eu tinha aquela caminhonete grandona da Jeep, sabe, dos rodão, assim, que a criança fica suspensa, que dá para usar com a criança até grandona. O que é que eu fiz? Eu passei esse carrinho para frente, né? E hoje, gente, eu senti muita falta do carrinho. Senti muita falta mesmo. O Davi, eu falei aqui pra vocês há um tempinho atrás que o Davi tava indo pro primeiro ano. Contei aqui a questão, se vai, se não vai. Acabou indo pro primeiro ano. Eu fui fazer a matrícula dele hoje. E eu levei ele pra ir até comigo até a escola nova e tal, né? Pra poder ele ir vivenciando aquele ambiente novo. Se bem que a gente não entrou na escola para circular lá dentro, a gente ficou na secretaria mesmo. E, gente, é sério, eu já cheguei na secretaria cansada com o Davi. E olha que a escola fica a uns 300 metros daqui de casa, né? Que a outra dele é colada nessa, mas fica mais perto ainda, porque a entrada é bem pertinho do condomínio. Essa outra que ele vai começar fica atrás dessa primeira escola. Então, eu tive que andar um pouquinho mais com ele. E assim, o Davi, ele até tem direito ao transporte por ele ter as necessidades especiais, mas são 300 metros, sabe? Eu prefiro levar ele e ter, assim, tipo assim, deixar a vaga, né, do transporte público para uma criança que mora mais distante, que precisa, que às vezes a mãe tá com dificuldade de conseguir, sendo que o meu tá tão pertinho de casa, eu consigo levar. Porém, hoje, nesses 300 metros, o Davi Lucas sentou no chão umas 10 vezes, sem querer levantar. Eu tenho que fazer um esforço surreal para levantá-lo, né? Porque ele se gruda no chão e grita no chão. Depois eu vou postar o vídeo para vocês verem que eu gravei algumas ceninhas, não gravei tudo porque não dava. Estava muito perto da rua, a gente estava na calçada, que é uma avenida movimentada, então eu fiquei com muito receio de do nada ele correr pro meio da rua e acontecer uma tragédia, né? Então, eu fiquei ali com ele pertinho o tempo todo e fui filmando para pegar todas as vezes que ele sentou, mas nem todas as vezes que ele sentou deu para eu filmar de tão rápido que foi aquela coisa toda. Então, o que que eu tô pensando? Como é que eu vou ficar? E ele tá fazendo isso direto, tá? Aqui dentro do condomínio, quando eu vou em qualquer lugar com ele simplesmente senta. Por quê? Porque ele tem algo na mente, ele tem um lugar que ele quer ir e ele acha que eu vou para aquele lugar com ele. Mesmo eu falando que a gente vai para tal lugar e que a gente vai fazer tal coisa, ele mentaliza alguma coisa e acha que eu tenho que adivinhar onde ele quer ir, quando ele passa do portão para fora que não está de carro. Aí aqui eu vou no shopping do lado, eu vou nas lojinhas aqui perto que ele gosta, de ver o movimento dos ônibus e tal. Mas como eu fui na escola, ele não gostou muito, principalmente que não foi na escola dele. Então eu acredito que ele queria ficar na escola dele mesmo, porque ele sentou muito na calçada da escola, que a gente passa pela calçada, e muito na praça, que fica também pertinho da escola aqui. Gente do céu, eu tô repensando se eu não vou ter que adquirir um novo carrinho pro Davi. Porque pensem vocês, eu tenho que fazer isso todos os dias do ano para levar essa bênção pra escola. Primeiro que ele já vai chegar todo encardido na escola porque ele fica sentando no chão, né? Ele não aguenta ver uma terra que ele vai lá e do nada se joga na terra e espalha a terra toda, já chega na escola podre, o menino. Quando eu pego, eu nem falo nada, porque nem parece assim um ser de outro planeta. De tanto que ele brinca com as coisas da natureza e que isso foi um dos das maiores coisas que eu gostei, assim, né, do espaço da escola pública, que tem esses lugares com jardim, com mato, com terra, né? Tem os baldões de areia lá que ele gosta muito, então isso regula bastante ele, ele fica melhor na escola que tenha esse suporte, né? Mas o moleque sentou muito no chão. Gente do céu, o Davi sentou muito no chão. Eu falei, Davi, em nome de Jesus, gente, um calor. Eu andando com o Davi. E o Davi sentando toda hora e deita no chão, gente, no meio da rua. Se você estiver atravessando a calçada, o Davi deita no meio da calçada. E aí sai eu e o Davi correndo, e eu pego o Davi pelo braço e levo. Então, eu tava pensando em
adquirir de novo um carrinho, né, nesse mesmo porte, que suporte, né, o peso dele, que ele não fique arrastando as perninhas no chão, que ele é comprido. Então, assim, como eu fui lá para fora do Brasil, e o pessoal usa muito carrinho ainda, eu voltei com um ar mais natural de eu usar também e não ficar assim, né, pensando. Mas na questão do Davi ter autismo, eu já não ia pensar muito mesmo. Mas se você tem uma criança que mesmo que não seja autista e que ela te dá muita mão de obra para ir nos locais que ela precisa ir, leva no carrinho, amiga. Leva no carrinho, porque ninguém merece um serzinho desse tamanho se jogando no chão toda hora. Você fica toda desarrumada, toda suada, irritada, nervosa. Cheguei na escola, algumas pessoas sendo atendidas, eu fui só devolver lá um documento que eu tinha escrito, e a mocinha, sem saber de nada, é claro, olhou para mim e pediu 1 minuto. Falei, não tem 1 minuto. Enfiei o papel lá, entreguei para outra que já tinha me atendido 2 vezes, né? Porque eu fiquei levando as coisas parcelado. E pareceu muito que eu fui mal educada e grosseirona com a mocinha que me atendeu. Mas na verdade, já era a terceira vez que eu tava indo lá, né? Tava levando o Davi. O Davi tava me estressando muito no meio do caminho, se jogando no chão. E nisso dele se jogar no chão, ele demora pra levantar, eu demoro pra pegar ele. Então eu não tenho mesmo 1 minuto que a moça pediu, né? Eu cheguei lá, entreguei, se bem que a gente tinha prioridade, né? Porque eu tava com a criança autista. Embora o Davi não estava com o cordão, mas eu não sou obrigada a usar o cordão, tá? Pelo comportamento da minha criança, já dá para notar de longe que ele tem alguma questão e as pessoas precisam ter esse olhar, porque a gente nem sempre tá com o cordão também. A criança tira o cordão e joga, você nem viu onde caiu. Já comprei mordedor pro Davi porque ele morde as coisas, ele dá fim. Tô andando com o moleque na rua, quando eu olho, cadê? Nada. Porque ou eu olho pra ele não ser atropelado, ou eu olho pro tênis dele que caiu e ficou lá atrás e ele não falou nada, porque ele não fala. Então daqui a pouco eu tô lá na frente, tenho que voltar pra buscar um pé do tênis do menino que ficou lá longe. Então, assim, gente, quando a gente chegar em algum lugar correndo, esbaforida, ai, misericórdia, querendo atendimento prioritário, priorize em nome de Cristo. A gente fica muito cansada, muito estressada. E a gente não tem a paciência que as pessoas precisam em seus ambientes de trabalho, né? Então, assim, não é que a gente tá chegando desrespeitoso e já gritando, já assim. É que tem situação que realmente, se você pudesse, você simplesmente se abduzia dali, ó, e ia lá para as Ilhas Maldivas. Não ia pra escola nenhuma, levar menino nenhum, pegar menino de chão lá mesmo, deixava ele o dia todo lá. Mas não dá pra fazer isso, a gente precisa cuidar dos pequenos direito, né? Dar pra eles um tratamento digno, então por isso eu vou adquirir o carrinho, né? Vou ver essas férias aí como que ele vai ficar. E, não, surgiu o motivo dele ficar se jogando no chão, vou comprar o carrinho e vou levar. Outra coisa que eu vou fazer, minha gente, o Davi ele se alimenta muito com proteína. Então, hoje eu passei numa padaria, comprei um pastel que a massa é bem fininha, ele mal come, e eu dou mais a carne que vem no pastel, né? Eu uso até uma colher para ele comer esse pastel. Só que eu cometi o pequeno erro de deixar o pastel em cima da mesa junto com as outras coisas que a gente ia fazer o lanche da tarde e fui pegar pratos, né, garfos, as coisas assim, e deixei lá e mostrei para ele o pastel, que ele já tá acostumado, a gente passa na padaria, ele come pastel, a gente vem para casa depois das terapias. Minha gente, se eu contar pra vocês que esse menino espalhou carne moída pela casa inteira. Tem carne, tinha, né, que a gente já deu um jeito. Tinha carne moída na janela do quarto. Os colchões daqui, eles são forrados com plástico, porque o Davi de vez em quando ainda faz xixi, ele come pera e coloca em cima da cama, então tem sempre que ter, né, a proteção ali, ele come frutinhas, larga lá, pra ter essa, pra não perder o colchão, né? Então, os plásticos estavam gordura pura em cima do sofá, carne moída. Eu filmei também, tá? Depois eu vou postar. A casa inteira, carne moída espalhada pela casa toda, tá? Gordura na casa toda. Então, assim, não dá para deixar ele sozinho na independência, porque ele já leva o alimento até a boca. Ele precisa do suporte para ficar ali sentado comendo até a refeição dele acabar na mesa, que é o lugar de comer. E eu sempre direciono o Davi para comer na mesa junto com a gente, desde bebê. E ele usava até o momento, que eu já tirei também de uso, aquelas cadeirinhas que você prende na cadeira da mesa, não o cadeirão grande, sabe? A cadeirinha que prende. Só que o que ele estava fazendo? Ele estava empurrando a mesa com os pés e a cadeira podia tombar para trás, né? Teve uma vez que um quase. E aí, o que eu fiz? Tirei, coloquei ele na cadeira mesmo, suja as cadeiras, que é uma benção, mas aí depois dá um jeito de limpar. Mas hoje foi o fim, tá?
O Davi sujou a casa inteira. Ele veio até aqui no escritório, tinha carne moída dentro do banheiro. E eu não vi porque eu tava pegando as coisas e ele fez isso correndo, sabe? Quando ele pega as coisas e sai saltitando. Então foi caindo pra tudo quanto é lado. Vou adquirir um cadeirão pro Davi, desses que tem o pezão mesmo, para que ele não empurre a mesa. Para poder ele comer na bandeja, né? Na mesa, mas na bandeja. Porque não tem condição, gente, desse menino sujar tanto a casa. Assim, eu tenho mesmo aspirador. Eu falei aqui que o aspirador é só suga rapidinho, mas hoje tive que aspirar toda a casa de novo, ainda com vassoura, né? Com balde, com detergente, com tudo para tirar a gordura da casa, tá? Porque como é carne moída, né? Cada lugarzinho que ficava, ele ia pisando logo depois. Gente, foi um terror na casa, tá? Então, com o autismo, a gente faz isso. A gente volta e volta e volta. Ah, tá fazendo muito xixi. Fralda pra dormir. Ah, tá fazendo tal coisa. Vamos fazer tal coisa. Porque a gente tem que pensar no nosso bem mental também. Não dá pra gente ficar pondo a culpa na criança. A culpa é nossa. A gente deu aquele passo achando que a criança já estava pronta, mas a criança não está pronta no completo. Ela ainda não entendeu tudo que tem que ser feito. Ela entende que a mesa é para comer, você senta lá e ela senta também e vai comer também. Mas ela levanta com a comida, ela sai balançando a comida, ela joga comida em todo canto, ela pega o pão, morde um pedaço e joga o outro lá, né? O pãozinho sem glúten dele. Então, assim, suco, ele sai bebendo com o copo, levanta da mesa, sai bebendo com o copo, coloca no braço do sofá, aí tomba. Então, assim, é muita agonia para uma criancinha só causar. Imagina nas férias como é que vai ser, como que vai ficar esse apartamento se não tiver lá uma pessoa colada nele, orientando. Davi, fica aqui. Davi, ele vai comer o negócio, vai levantar, você tem que trazê-lo de volta, direcioná-lo de volta para a mesa. Ah, colocou o copo na beiradinha da mesa, Davi, um pouquinho mais para cá. Você vai direcionando aos pouquinhos, Davi, porque ele não faz por maldade. Mas eu também não sou obrigada a ficar o dia inteiro limpando coisas, se eu posso simplesmente colocar minha criança no cadeirão. Aí você vai chegar aqui em casa, vai ter um cadeirão. Nossa, mas esse menino desse tamanho usa um cadeirão? Usa, amiga. Ele usa um cadeirão e ele tem motivo para usar um cadeirão, então você, em nome de Cristo, não chega nas casas das crianças com autismo perguntando nada. Ai, nossa, o que é esse paninho pendurado? Não é da sua conta, é da minha criança. Minha criança gosta do paninho dela, deixa lá. Gente, eu acho que eu tô pagando toda a minha língua. Sabe por quê? Porque eu sempre fui essa pessoa enjoadinha. De, nossa, que aquele pano vai encardido. Gente, por que a mãe não lava aquele pano? Hoje eu sei que não lava porque a criança surta. Se você pegar o paninho dela de baba e lavar, né? Nossa, o menino daquele tamanho arrastando aquele bicho de pelúcia vai encardido pelo shopping. Que horror, eu não deixo. Deixa, filha. Você deixa porque com aquele ursinho vem encardido, ele vai e ele volta tranquilo e você consegue passear, e sua criança consegue ficar de boa nos ambientes, simplesmente porque aquele bicho vai encardido e tá lá com ele. Tá tudo bem. E eu criticava muito. Falava, nossa, o menino daquele tamanho usa tal coisa, misericórdia. Nossa, o menino daquele tamanho usa mamadeira. Por quê? Por causa da ignorância. Então, por isso que esse canal existe, para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometia antigamente, né? Quando as minhas crianças não tinha autista na família, pelo menos eu achava que não tinha, né? Agora o Davi, ele veio e falou, não, querida, eu sou autista, eu sou um nível 3 de suporte e eu vou fazer com você tudo que você criticava as outras mãezinhas que estavam passando no maior perreco e você não sabia e ficava se metendo. Ufa, falei. A gente tem que ter isso, né, gente? Humildade de reconhecer, porque realmente eu falava muito, né? Nossa, a criança come em cima do sofá. Ninguém come no meu sofá. O sofá tá aqui. Carne moída pura em cima, tá? Todo encardido. Ah, mas ninguém fica pulando com nada em cima da minha cama. Tá lá, não para um lençol. Porque o menino pega o lençol, sai arrastando e joga na sala. Eu vou fazer o que com o menino? Nossa, amarra o menino. Não, é a minha criança. Ela tem esse comportamento no momento, né? E as terapias servem para isso, para que a gente direcione ele, para que ele se torne uma pessoa menos bagunceira. Para que ele entenda que aquilo ali precisa ficar naquele local por causa disso, por causa daquilo, e até ele entender isso, que ele não pode tirar o lençol da cama porque a cama vai ficar bagunçada, ixi, vai demorar uma vida, e eu não estou mais a fim de me estressar com isso. Então, eu coloco lá o lençol, porque ele mela tudo, ele suja, ele sai do chuveiro e sobe em cima da cama, tá? Todo molhado. Então, precisa mesmo do protetor plástico lá para que fique no lençol e não no colchão, porque colchão é um artigo relativamente caro, não dá para você ficar trocando todo dia, né? Sofá também.
O daqui vira e mexe tá na base d'água lavando, porque ele suja das coisas aí que eu consigo mantendo assim, pra não ter que trocar o sofá agora, né? Deixar ele crescer mais um pouquinho. E por aí vai. Os tapetes, eu gosto também de colocar tapete, já tirei todos, não tem mais nenhum. Tô dando fim em todos eles, tô deixando só aqueles de banheiro mesmo e tá bom. Pego o aspirador aqui, limpa a casa, mas hoje foi assim, uma suadeira. Então, a gente que tem a criança autista, a gente realmente precisa, e cada dia eu vejo que precisa mesmo, gente. Cada vez que o Davi vai crescendo, que ele vai aumentando o repertório dele de conhecimento, ele vai conhecendo mais e se expandindo mais. Então, o que é que ele faz? Ele bagunça mais, porque ele mexe nas coisas do jeito dele, da forma dele ver o mundo, que é totalmente diferente da nossa. Pra mim, a minha cama fica lá imaculada. Só de noite que a gente vai dormir e eu ainda vejo que não tem nenhum bagacinho assim pra não deitar em cima do bagaço. Agora eu deito na cama, tem pente, escova, parafuso que ele acha em qualquer canto, escova de dente, maçã, pedaço de pera. Todo dia que você vai deitar tem um negócio na cama pra você tirar. Então a gente tem que ficar o tempo todo mantendo a casa organizada e sem culpar a criança. Ai, Alessandra, mas eu não aguento, isso é muito difícil. É difícil, mas se você ficar culpando a criança, não vai adiantar. Ele vai continuar fazendo, tá? Porque ele não faz de propósito, ele não planeja isso. Ele só sai comendo a frutinha dele, não quero mais a frutinha, joguei lá. Já direcionou pro lixo? Falei, ai, tem que ter um lixinho em cada canto. Tem, gente, aqui tem um lixinho em cada canto, tá? Mas ele não joga. Por quê? Pra ele, pera não se joga no lixo, se come. Teve um dia na clínica que ele jogou. Eu dei a metade da maçã pra ele, cortei a maçã, entreguei na mão dele, ele foi lá e jogou no lixo. Mas por que que ele fez isso, Ale? Porque de vez em quando eu falo, olha, não quer mais a maçã, joga no lixo. Mas ele jogou a maçã nova, tinha acabado de dar o pedaço inteiro, assim, ele tac, jogou dentro do lixo. Ele não tinha comido, sobrado aquele pedacinho, ele jogou. Não, ele simplesmente descartou e pronto. Por quê? Porque ele ainda não tem a noção do que pode e do que não pode. Então, se eu deixar uma maçã no lixo, pode ter o que for no lixo, e ele abrir e ele tá com vontade de comer a maçã, ele vai pegar e ele vai comer. Então, a minha criança precisa de suporte, tá? Então, eu vou trazendo aqui para vocês entenderem que é assim mesmo. Se a criança de vocês fazem esse tipo de bagunça, tem esse tipo de comportamento, não surtem com a criança, porque não adianta. Você precisa direcionar e eliminar coisas da casa que te dá mão de obra, né? Aqui em casa eu já tô, gente, vamos nas tralhas, vamos tirar coisa, gente, e é coisa para tirar, misericórdia. Coisa que eu comprei mais por ele, para ele usar, para ser mais confortável para ele, que agora não precisa mais, só me dá mais trabalho. Então, tô tendo que eliminar coisa nova e buscar coisas antigas que eu tirei e agora eu vou precisar de novo. Então, quem tiver um cadeirão daqueles do pezão, sabe, que tem um bandejão e quiser passar para mim, eu aceito. Vou até buscar onde tiver, tá? E que mais? O carrinho também, tá? Quem tiver carrinho grande, quiser passar, ou vender com precinho camarada, tá bom? Entrei em contato comigo que eu vou procurar um sim pro Davi Luca, porque não tem condição de eu sair arrastando esse menino pelas ruas. E eu sou super contra você ficar puxando a criança pelo braço. Eu sempre. Não puxe seu filho pelo braço. Não faça isso. Eu tô sempre falando isso aqui. Só que agora está acontecendo comigo. E eu estou tentando achar uma forma de lidar com isso. E tô trazendo aqui para vocês a forma que eu vou buscar. É muito melhor eu empurrar um carrinho com 3 rodinhas que vai com a criança e levar a criança e voltar e otimizar o meu tempo do que eu levar a criança arrastando pelo braço, sentando toda hora. E em dia de chuva, gente, como é que eu falei? Vai ter que levar de carro, né? Tá, tudo bem. Dia de chuva dá para levar de carro. Quando o carro não tiver, não dá para pegar um Uber para 300 metros. E se chover uma semana inteira? Um dia pode faltar e a semana inteira. Tem que dar um jeito de levar a criança, né, pra escola. Como é que eu vou levar essa criança andando na chuva? Põe capa de chuva, guarda-chuva, bonitinho, galocha, tá. Ele senta, pula nas poças d'água, sabe? E onde tiver água, ele vai estar enfiando a mãozinha. E gosta daquele negócio de passar no corpo todo. Ele é muito sensorial. Então, ele não faz para empirraçar, ele faz porque é uma coisa gostosa para ele, uma coisa legal, uma coisa que ele gosta. Então, o fato dele sentar no chão é uma coisa segura para ele. Ele tá seguro. Eu quero ficar aqui no chão e daqui eu só vou sair quando ela concordar em me levar para onde eu quero ir. Então, dali, se eu não levo, para ele, quebra de confiança. Não vou levantar, porque da outra vez que eu levantei dali, ela não me levou para onde eu queria. Ela continuou o caminho que ela quer fazer.
No carrinho, o boneco vai reclamar, vai pular, vai, mas ele vai estar no cintinho, vai estar protegido e eu vou estar com ele, vou estar conversando com ele e vou levando ele, empurrando o carrinho e não a criança, né? Porque não tem como, não tem condição de você ficar com a criança grande no suporte desse, correndo pelo meio da rua, gente, é muito perigoso. E para eu ir para a escola, eu não levei a pulseirinha, tá? Pulseirinha de contenção que eu sempre levo. Por quê? Porque eu tô achando que o Davi, ele já tá um pouquinho mais maduro, ele já obedece os comandos de fica aqui, de segura na mão da vovó, ó, não corre pra cá, não corre pra lá. Ele tá indo super bem, mas hoje eu vi que eu não posso confiar. Ele soltou minha mão várias vezes puxando, mesmo segurando no pulso, porque eles são fortes, viu? O Davi mesmo ele tem uma força, é magricelinho assim, mas é forte pra caramba. Então é isso que eu tô falando aqui pra vocês hoje, que a gente pode sim voltar atrás nas coisas que a gente já falou. A gente tem que ter essa humildade pra gente não ficar sofrendo à toa, né? Pensando que as outras pessoas vão falar, nossa, mas ele falou que não usava carrinho e agora tá usando. Vou usar de novo o carrinho. Ai, nossa, mas o menino já come na mesa desse tamanho. Vou usar o cadeirão de novo. Pra ele não ter que me dar essa mão de obra inteira por causa de uma refeição. E ele come várias vezes no dia, tá? Então, eu não tenho como ficar correndo atrás do Davi, limpando todas as coisas que ele suja. Se for só o chão, pegava o aspirador. Não, ele suja tudo. Ele vai até o rack, deixa um pedaço. Ele vai até a sacada, joga um pedaço lá. Ele pega a mãozinha do que tá melado, em vez dele lá lavar, ele limpa no vidro. Passa assim no vidro da sacada. Então, é uma casa, um apartamento que você precisa estar o tempo todo limpando. E, gente, é muito cansativo. De verdade. Então, por que que eu vou ficar com isso se eu posso simplesmente colocar ele no cadeirão? Ah, mas por que você tá falando tanto do cadeirão? Ale? Porque eu tenho um pouco de receio, assim, das pessoas verem eu postar alguma coisa ali no cadeirão e achar que eu tô prendendo o menino. Porque tem gente pra tudo, tá? Ai, não, você tá amarrando o menino numa cadeira. Não vou estar amarrando ninguém na cadeira. Eu vou estar contendo ele no cadeirão dele, pra ele terminar a refeição dele ali lindo, maravilhoso, sem causar tanto na casa. Porque vai banheiro, quarto, lençóis, toalhas, sofá, rack. Todo lugar que você pensasse numa casa tem carne moída. Tinha, que eu já limpei. Ah, hoje eu conversei com a mãezinha, que ela tava me falando sobre o filho dela, que o filho dela tem uma inteligência assim, em cima da média, tá? Mas que ela tá tendo muitas questões assim, com ele, que ele é muito desafiador, que ele fala muito, que ele pergunta muito e tal, e ele tem 6 anos também. E aí você me fala, o que que essa mãe vai fazer com essa criança que fala muito? Nada, o mesmo que eu não posso fazer nada com o meu que não fala nada. Ela simplesmente precisa desenvolver ali uma maneira, né, uma inteligência de dar as respostas para ele, respostas que sejam compatíveis com a mentalidade dele, sem ultrapassar o nível da infância dele, né? A gente também não pode a criança perguntar, ai, nossa, como é que o neném é feito? E a mãe ir lá e contar o cru, como é que o neném é feito. Não, tu vai dar uma resposta que vai saciar a curiosidade da criança e que tá tudo bem, para por ali. Resposta curta e básica, né? Mas não deixa de responder as coisas, porque a criança, ela é curiosa e a criança autista, ela é curiosa pela verdade. Ela não quer, ela não vai aceitar que você minta para ela. Então você vai ter que dar um jeito de falar a verdade, mas que não seja tão gritante assim, de coisas muito adulto para eles, porque eles são pequenos e a infância deve ser respeitada assim, dentro de todos os segmentos, né? Para a criança não sair por aí parecendo um mini adulto e os outros adultos fazer o que quiser com elas, porque elas não vão ter a maturidade de se defender, né? Só vão saber falar e falar todo mundo fala, e na hora da defesa precisa dos pais lá, então os pais têm que ter esse cuidado. E aí eu conversei com ela, falei que é assim mesmo, que o autismo dá trabalho mesmo, que todas as mães que têm a criança autista têm uma carga assim de demanda, né? Não é que a criança é a carga, gente. O que a criança traz para você fazer no dia a dia, para que ela fique bem, vira uma coisa maior do que o que você estava acostumado, né? Mas nós somos brasileiros, a gente não desiste nunca. Então, eu sugiro que você também não desista do seu pequeno, tá bom? Ele tem a inteligência acima da média, mas precisa ter cuidados para não ficar cobrando muito isso dele, porque a inteligência dele não abrange todos os setores da vida, né? E que ele não é obrigado a saber todas as coisas que as pessoas acham que ele tem que saber, porque ele pontuou para uma inteligência acima da média, tá bom? Da mesma forma, o Davi, ele não é obrigado a ouvir pessoas ficarem chamando ele de retardado, de débil mental, disso e daquilo, porque a inteligência dele não abrange todos os
os parâmetros do desenvolvimento, né, da vida humana, do mundo, né, do cotidiano dele. Então, tem coisa que o Davi tem muita dificuldade, mas já vai ter coisa que ele não vai ter tanta dificuldade, então ele não precisa ouvir esses adjetivos, né? Nem nós precisamos ouvir, e nenhuma família típica precisa ouvir também, né? De vocês que não têm as crianças, que não sabem se expressar e falam coisas assim que já tá no vocabulário popular mesmo, a pessoa falar, né? Ai, nossa, olha aquilo, parece um retardado. Só que agora, esses nomes, esses adjetivos, eles estão sendo usados nas escolas e em outros ambientes como xingamentos, né? Por exemplo, a pessoa faz alguma coisa que não saiu do jeito que o outro esperou. Ah, nossa, mas você é. Ah, vai, autistão. Ah, mal autista. Mal não sei o quê, parece que é autista. Gente, o autismo é uma coisa muito, muito séria, assim, sabe? Que a gente precisa ter cuidado ao usar, né? Essa palavra. É, evitar o máximo possível ficar usando ela como adjetivo pejorativo, né? Como um xingamento, como uma. Como que eu vou falar? Como palavra de baixo calão, né? Como palavras ruins, né? Que as pessoas se ofendam. E assim, se alguém falar que eu fiz alguma coisa e que eu sou autista, nossa, olha só que fez aquilo, modo sei que lá, vai ser autista. Eu vou ter que conversar com a pessoa para a pessoa me explicar o que é o autista, o que é o autismo, como que é, qual a visão dela sobre isso. E eu garanto que ela não vai saber, tá? Ela só vai saber se ela for autista. Se ela for autista, ela não vai ter como se nomear dessa forma. Nossa, eu sou mó burrão, eu sou mó não sei o quê, sou mó não sei o quê, porque eu sou autista. Gente, os autistas são incríveis, tá? São pessoas assim que têm ali um discernimento muito bom para as coisas, eles pegam muito facinho. A dificuldade deles é de te falar que eles sabem as coisas, tá? Então não fiquem falando dos autistas na frente deles como se eles não tivessem, né? Não fique mentindo para eles, achando que vocês estão engabelando eles porque eles são bobinhos, porque não são, eles só não conseguem passar para você o que você quer ouvir da forma que você quer ouvir. Mas eles ouvem, eles escutam, eles entendem as coisas. Existem comandos que eles não compreendem ainda, mas quando vai crescendo, vai fazendo as terapias, vai, né, acostumando. Alguns, né, os níveis 1 de suporte, por exemplo, eles têm o social prejudicado, mas eles estão ali aprendendo muita coisa e, tipo, eles sabem que você tá enrolando ele, eles sabem que você acha ele um isso, um aquilo, eles sabem, eles sabem as coisas que você pensa sobre ele, pelo comentário que você fez, pelo jeito que você olha pra ele, né? Porque ele já tá crescendo, ele já é, tem alguns que já são adultos, então eles já vivenciaram muitas coisas, assim, já aprenderam, porque comportamento a gente aprende, tá? Então a gente aprende olhando pra você e você aprende olhando pra gente, tá certo? Então, evitem ficar se achando os bambambam falando mal das pessoas com autismo quando elas estiverem presentes, principalmente porque elas sabem, tá bom? E aí, numa outra oportunidade, você vai lá querer falar com a pessoa e a pessoa não quer falar com você. Aí vem a criança que ouviu também, vai lá e já te dá um chutão na canela e você. Pensa aí direito se você não falou alguma coisa que ela estava ouvindo e você achou que não, né? Tipo, um coitadinho, misericórdia, vai ser assim para sempre, e agora, sei lá que não sei o quê. A gente não sabe se a criança vai ficar no nível de suporte, nesse nível de suporte que está, ou até quando que vai estar. Quando melhora numa coisa, quando piora em outra, depois eles se recuperam de novo, e é assim mesmo. O ser humano é assim, né? As pessoas aprendem as coisas, parou de usar, vai esquecer, depois você vai lá usar de novo, você precisa de um tempinho mais ali para se adaptar a algumas coisas, outras pessoas não. Tem gente que passa um tempão sem fazer as coisas, vai lá e faz como se tivesse acabado de fazer, e é assim, são mentes diferentes, né? E o autismo nada mais é que um cérebro que vê o mundo de forma distinta da sua. Nem melhor e nem pior, apenas diferente, né? Isso que a gente precisa saber. E os nossos pequenos em casa precisam do nosso respeito, do nosso direcionamento, da nossa paciência. E para a gente ter paciência, a gente precisa ter respeito primeiro. Se a gente não tiver o respeito pela pessoa, a gente não vai ter a paciência, né? Se você não tiver respeito pelas coisas, você não tem paciência com aquela coisa, com aquela pessoa, com aquele bichinho, com nada. Então, primeiro vem o respeito, né? De humano para humano, de gente para gente, você compreender que aquela pessoa age dessa forma
por isso, e não pelo motivo que você acha que é, não porque você tem no seu repertório uma criança que chutou seu pé sem à toa. Aí você acha que todo mundo que vai chutar o seu pé é à toa. Não, tem algum motivo, tá? Até o primeiro que chutou tem lá o motivo dele, só não te falou. Então, quando a gente não sabe, né, a gente acha que não tem. Quando a gente não conhece uma coisa, a gente pensa o que quer e o que e quer falar também o que quer e viver do jeito que quer, mas como se trata de pessoas, de famílias, a gente precisa levar a sério esse negócio do respeito, conversar com nossos filhos em casa para que eles evitem, na verdade, excluam, né, do vocabulário dele a possibilidade de uso da palavra autismo e autista como palavra pejorativa, né, como palavra de pirraça, como palavra de deixar alguém para se sentir mal com aquilo, sabe? Ah, você é um autista. A pessoa não é autista fala, ah, você é um autista. Ué, aí aquela pessoa vai lá e fala, nossa, mas por que que eu sou um autista? Porque eu fiz tal coisa? Mas autista faz tal coisa? Eles nem pensam isso. Eles ficam tudo com raiva, autista é você, autista é seu pai, autista é sua mãe, que não sei o que, aquela agonia toda. E não para pra pensar, por que que ele me chamou de autista? Deixa eu ver. Vou conversar com alguém que tenha, né, uma pessoa autista. Vou conversar com meus pais, o que é que eles acham do autismo. Porque hoje os pais estão muito corridos, todo mundo muito corrido, aquela correria toda do dia a dia. Às vezes não dá tempo da gente conversar com a nossa criança sobre tudo. Mas isso é uma coisa necessária, tá? Necessária para evitar violência, para evitar, né, mais transtornos por aí, porque as nossas crianças elas vão adquirir mais transtornos de acordo com o ambiente dela, com o que ela vivencia, ou ela vai diminuir alguns comportamentos disruptivos se o ambiente for propício para ela, for um ambiente agradável, pessoas civilizadas, né, convivendo com elas. Então, gente, é BO. A gente tem que conversar com nossas pessoas que não têm autismo, trazendo para eles uma conscientização de que são pessoas, são crianças, adolescentes, adultos, que vê o mundo de outra forma, né? Da sua. Ai, nossa, mas tem tantos anos, não fez isso ainda. Não é obrigado a fazer, tá? Hoje ninguém é obrigado a fazer nada. A gente vive numa democracia e nossas crianças autistas estão aí para fazer com que isso aconteça. Porque, amigo, não adianta você forçar nada com a sua criança autista, porque o estresse vai tomar conta do ambiente inteiro e a questão não vai ser resolvida, tá? Então, é naquilo mesmo, na base da conversa mesmo, tentar entender o que a criança quer, tentar entender por que que ele tá com aquele comportamento. E enquanto você não entende o comportamento, você tenta achar uma forma substituta para que você exerça aquela função da melhor forma possível, até você entender por que que a sua criança não está cooperando, né, para aquela atividade. No meu caso, as caminhadas com o Davi que estão ficando bem difíceis, eu vou ver o negócio do carrinho mesmo. Então, por isso, por hoje é só, tá bom? Pessoal aqui no Instagram, beijo. Olha lá, bastante gente. Obrigada pela presença, pessoal aqui do TikTok também, obrigada pela presença, por curtirem a minha live, por compartilharem a live. Vocês sabem que aqui vocês podem perguntar coisas, tá? Eu geralmente respondo, mas eu preciso ver, né, o que a pessoa falou e tô um pouco desligada e acabo não vendo muita gente, eu acabo não notando todos os comentários, mas na medida do possível eu respondo sim, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tenham um excelente fim de semana. E paciência, gente. Força na peruca aí com os pequenos, porque precisa, tá? E a nossa mente tem que estar, ó, tranquila para que a gente passe tranquilidade para eles, para que eles façam as coisas junto com a gente e aprendam, né? Cada dia um pouquinho a convivência na sociedade, né? No cotidiano, sem causar tanto. Porque para eles não estão causando, estão só se divertindo. O Davi se divertiu muito hoje com a carne moída, tenho certeza absoluta. Mas eu espero que ele não faça isso mais, então eu vou dar um jeito de oferecer para ele as possibilidades dele não fazer. Ok? Um beijo, fiquem todos com Deus. Até mais.